Bora lá então para os programas do Windows. Agora sim nós vamos ver aqui o que são programas nativos. São aqueles programas que vêm junto com a instalação do sistema operacional. Tirando esse carinha aqui, o Windows Movie Maker, todos os outros são softwares nativos, ou seja, quando eu instalo o sistema operacional, vem com o sistema operacional. Eu vou passar com vocês aqui só nas principais características, porque tem algumas bancas que costumam colocar isso de forma mais isolada nas provas, e isso pode acontecer aí na tua futura prova da Polícia Militar aí do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente tem calculadora, bloco de notas, WordPad e Paint, que são aí os acessórios, os aplicativos do Windows. Todos eles persistem nas novas versões do sistema operacional, desfragmentador de disco, agendador de tarefas, limpeza de disco e restauração de sistema como ferramentas do sistema. Aqui temos 4 tipos de calculadora. A gente pode escolher entre calculadora padrão, científica, programadora e estatística. Existe a possibilidade de fazer conversão de unidades também, por exemplo, de graus Celsius para Fahrenheit, de centímetro para metro, de quilograma para miligrama e assim por diante, né? E cálculo de datas também. Coloca uma data inicial, uma data final e vai me dizer quantos dias, quantas semanas e quantas semanas e quantos meses tem de diferença entre as datas aí. O bloco de notas é o nosso editor de texto mais simples de todos. Quando a gente estuda para provas de concurso, o bloco de notas ele está aqui na base como o nosso editor de texto mais simples de todos. Depois vem o WordPad, que a gente vai ver daqui a pouco, e lá em cima a gente tem então o nosso grandioso Microsoft Word, que é o mais completo de todos, é aquele que tem todos os recursos que a gente precisa. O bloco de notas, então, ele não tem aqui recursos de formatação mais avançados. Eu não tenho aqui, por exemplo, alinhamento, eu não tenho aqui como trocar o tipo de fonte, o tamanho de fonte somente de uma palavra. Ou eu troco de todo o texto ou eu não troco de ninguém. Qual é a extensão de arquivo padrão do bloco de notas? .txt. Então, quando eu abro o bloco de notas e mando salvar alguma coisa, ele vai salvar aí na extensão .txt. Aí depois, a gente tem aqui das possibilidades aqui de formatação. A gente pode formatar o tipo de fonte, o estilo da fonte e o tamanho. Só isso que eu tenho de formatação. E lembrando, eu não consigo fazer para uma palavra isolada, eu tenho que fazer para todo o texto que está no meu bloco de notas. Percebam que eu não tenho aqui a cor da fonte, então cuidado, isso aí já foi questãozinha de prova também, já vi ela de forma mais repetida, porque parece meio trivial, né, ter a cor da fonte no editor de texto, mas eu não tenho isso aqui no meu bloco de notas. Aí depois, o bloco de notas no Windows 11 deu uma certa mudada na sua forma de abrir arquivos. Então, por exemplo, aqui a gente vai abrir os arquivos com abas e não mais para cada arquivo eu vou abrir um programa. Aqui, para cada arquivo eu abro uma nova aba dentro do mesmo programa. Então, fica mais fácil de eu ir trabalhando com vários programas aqui, vários arquivos simultaneamente. Eu não preciso ficar abrindo vários programas, ele vai abrir tudo dentro de abas, assim como a gente conhece nos navegadores. O WordPad já tem aí alguns recursos de texto um pouco mais avançados, alguns recursos de textos mais importantes, como a ideia de alinhamento, a ideia do negrito, itálico, sublinhado, a cor da fonte, o realce. Temos aqui os marcadores. Existe a possibilidade de inserir imagem. Lá no bloco de notas é somente texto. Eu não consigo lá no bloco de notas inserir objetos como imagem, gráfico e assim por diante. Aqui eu já tenho essa possibilidade de inserir imagem dentro do meu documento de texto, e a extensão padrão dos arquivos WordPad é .rtf. E eu consigo de dentro do WordPad abrir arquivos docx. Então aqueles arquivos que são criados no Microsoft Word eu consigo abrir aqui dentro do WordPad também. Quando ele bater em limitações de recursos, por exemplo, não conseguir inserir algum tipo de objeto aqui, daí ele vai avisar que aquele arquivo, então, não pode ser completamente aberto. O Paintbrush é o nosso editor de imagens, bem simples também. Eu não tenho aqui recursos mais rebuscados para poder trabalhar com edição de imagem. E a extensão padrão, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, com o Paintbrush, porque a gente conhece a extensão de imagem mais conhecida que existe, é a extensão .jpg. E a extensão .jpg, ela nunca foi nativa do Paintbrush.
a gente tinha nativo das últimas versões o ponto .bmp e atualmente a gente tem então o ponto .png. Ou seja, se eu abrir o Paintbrush e começar a editar alguma imagem ali, ele vai pedir para que eu salve em PNG, que é a extensão nativa e padrão do Paintbrush. Posso salvar em JPG, posso salvar em GIF, posso salvar em TIFF, mas por padrão ele vai trazer para mim ali o ponto .png como extensão padrão nativa do Paintbrush. E o Paintbrush no Windows 11 mudou um pouco em relação aos botões e aos recursos, colocaram tudo em uma paleta só de recursos aqui de formatação da imagem, né? Antes eu tinha ali 3 guias, agora eu tenho ali uma guia só com tudo, né? E aí ele já mostra para mim todas as ferramentas que eu preciso ali. E os menus daí arquivo e exibir ali estão também disponíveis para o usuário. Mas a Microsoft fala que o Paintbrush no Windows 11 tudo em um só lugar. Ou seja, todos os recursos estão apenas em uma guia e os botões ficaram bem mais amigáveis se eu olhar para o Paintbrush antigo, né? O Windows Movie Maker, ele não é nativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vem com a instalação do Microsoft Windows. Eu preciso instalar ele dentro de um pacote chamado Microsoft Essentials. O Microsoft Essentials, naquela época em que eu baixava o Movie Maker, vinha o Movie Maker, vinha o Outlook Express, que era um gerenciador de e-mail, e vinha também o MSN. Lembram do MSN? Então, o MSN também aparecia aqui no pacote Microsoft Essentials. O Movie Maker foi o primeiro editor de vídeos que a Microsoft teve. Então, eu consegui, a partir de várias fotos, fazer um vídeo, ou de vários vídeos, juntar tudo em um vídeo só e fazer um vídeo só. Então, surgiu aí como novidade no Windows 7, aí persistiu no Windows 10 também, e aí depois a Microsoft trouxe no Windows 10 um outro editor de vídeo. E quando a gente chegar lá para estudar o Windows 10, vocês vão ver como o nome dos softwares mudou e ficou muito mais amigável. Hoje a gente não tem mais o Windows Movie Maker, hoje a gente tem editor de vídeo, ponto. Bem mais simples, né, pessoal? É melhor que a Microsoft mesmo aprimore aí em relação aos nomes para não ficar deixando aí vocês que nem os malucos para estudar nome de software, né? Paintbrush, bloco de notas, WordPad, a calculadora até tudo bem, calculadora, mas o Windows Movie Maker é muito mais fácil o editor de vídeo. Então, no Windows 10 veio o editor de vídeo e aí no Windows 11 vem junto com o editor de vídeo um pacote chamado Clipchamp, que aí já me permite trabalhar com inteligência artificial. Então, criar vídeos utilizando inteligência artificial. Tipo como se eu pedisse para o ChatGPT criar um videozinho para mim. Eu consigo fazer isso dentro do Clipchamp e aí volta o nomezinho estranho de novo, né? Eles trouxeram um nome tão bacana no Windows 10, que foi o editor de vídeo, e hoje no Windows 11 eu tenho os dois. Eu tenho o editor de vídeo e o Clipchamp. Então, o Clipchamp é um editor de vídeo aí que me permite trabalhar com inteligência artificial. Essa é uma informação importante para que vocês, então, se forem fazer alguma questãozinha de prova, vocês não titubeiem. Falou de inteligência artificial em relação à criação de vídeo no Windows 11, está falando do Clipchamp. Aí, dentro dos acessórios, a gente tem também o prompt de comando, que é essa telinha preta. Essa telinha preta, ela também é um acessório do sistema operacional, mas geralmente quando a banca quer cobrar alguma coisa de vocês, ela vai dizer o seguinte, ó: eu preciso abrir o prompt de comando a partir da janela executar. Qual é a tecla de atalho para essa janelinha executar? O Windows mais R, ó, R de Run, executar. E aí tudo que eu digitar aqui dentro, se for alguma coisa de programa, ele vai executar aquele programa. Então eu digito ali CMD e ele abriu para mim o prompt de comando, que é onde eu digito alguns comandos e esses comandos então são respondidos na tela pelo sistema operacional. Ali eu dei um dir, quer dizer que eu pedi para listar tudo que tem dentro do diretório. Existem vários comandos que podem ser dados dentro desse prompt de comando, tá? E fica ligado com essa teclinha de atalho para abrir a caixinha de executar, Windows mais R, R de Run. E aqui eu posso digitar, por exemplo, pbrush. Ele vai abrir o Paintbrush. Eu posso digitar aqui Notepad, que é o bloco de notas. Ele vai abrir o bloco de notas. Então, se eu souber o nome do programa, ele executa o programa diretamente ali pela janelinha de executar.
Desfragmentador de disco. Imagina que tu precisa salvar um vídeo no teu computador e só tem esses espaços em vermelho livre. Então, o que obrigatoriamente o sistema operacional vai precisar fazer? Ele vai precisar colocar uma parte do vídeo nessa fatia aqui livre, outra parte naquela fatia, outra parte naquela fatia, e na hora da leitura, isso aí para o HD complica demais, porque ele vai ler os 10 primeiros minutos do vídeo aqui, aí depois ele precisa ler o restante lá, aí depois ele vai ler o restante lá na outra parte, e ele vai ficar pipocando ali com a cabeça de leitura dentro do disco. E isso dá uma perda de eficiência. Se for um filme, por exemplo, inclusive a gente consegue ver que o filme dá uma travada, porque a agulha de leitura tem que sair daqui e ir para lá, depois sair daqui e ir para lá, depois sair daqui e ir para lá. Então ela fica pipocando aí para fazer essa leitura. Ficaria muito mais fácil se eu, ao invés de ter os dados fragmentados, eu tivesse os dados todos desfragmentados, ou seja, todos eles juntos na mesma trilha. Então, olha aqui, ó, aqueles blocos verdes que eram de um arquivo em específico, agora estão todos numa trilha. A leitura é feita de forma bem mais uniforme aqui pela cabeça de leitura do HD. Então, o desfragmentador de disco, ele veio para aumentar a eficiência de leitura do HD. E assim, então, ele vai fazer com que todos os blocos de um mesmo arquivo estejam na mesma trilha, ali nos mesmos setores, ok? E só um detalhe, o desfragmentador de disco não conserta erros no HD, ele não conserta erros no disco, tá? Ele apenas reorganiza todos os blocos de forma contígua para que a leitura fique mais eficiente e contribua aí, na velocidade do acesso aos dados da informação. Limpeza de disco. Limpeza de disco é diferente de formatar o disco. Porque a gente lê assim, né? Limpeza de disco. Pô, eu formato meu pendrive. Quando eu formato meu pendrive, eu limpo todo aquele disco. Eu limpo toda aquela unidade de armazenamento. Então, limpeza de disco me dá a ideia de que eu vou formatar o meu computador, o que não é verdade. A limpeza de disco apenas vai limpar do HD aqueles arquivos que ele julga não ser mais importantes para o sistema. Então, por exemplo, né, eu instalo um programa no meu computador e esse programa ele é desinstalado e depois ficam alguns arquivos soltos daquele programa. Faz sentido aqueles arquivos que eram daquele programa que foi desinstalado continuar na máquina? Não. Então, o sistema operacional percebe que aqueles arquivos não possuem mais nenhuma identidade, ou seja, não estão mais atrelados a nenhum programa instalado na máquina e guarda aqueles arquivos como arquivos temporários do sistema. Deixa ali um tempo, se não for utilizado, pede para excluir. Então, a limpeza do disco vai me ajudar a reduzir o espaço utilizado de armazenamento, tá? Então, aquele espaço utilizado que eu tinha lá de 50 GB, agora eu tenho de 48 GB porque eu fiz uma limpeza. Então, eu reduzi o espaço utilizado no meu HD. Dentre as operações que são feitas aqui na limpeza de disco, uma é muito importante, vai limpar a lixeira do usuário. Claro, se o usuário descer aqui nessa barrinha de rolagem, for lá no ambiente lixeira e tirar o ambiente lixeira, não vai fazer a limpeza. Mas se tu abrir a limpeza de disco e já clicar direto em OK, ele limpa a lixeira do usuário. Ele vai remover todos os arquivos lá da lixeira e vai deixar a lixeira vazia. O professor vai restaurar os arquivos? Não, vai remover. Vai excluir definitivamente aqueles dados. Avalie os grupos abaixo, verificando se podem ser excluídos pela ferramenta limpeza de disco. Arquivos temporários de aplicativos sim, arquivos da pasta download, arquivos de aplicativos pouco utilizados ou arquivos da lixeira. Bem, a gente já sabe que da lixeira sim e arquivos temporários também. Então tem que ter o 1 e o 4 ali de qualquer jeito, né? Arquivo da pasta de download, pô, galera, quando ele fala de arquivos da pasta downloads, ele está dizendo que vai excluir downloads que eu fiz. Mas aqui da pasta downloads, ele está falando que ele vai excluir da lista de downloads, né? Então, quando a gente tem esses arquivos que a gente fez o download, ele não vai excluir, ele vai excluir só lá do navegador a lista de downloads. Então, tudo que eu faço de download fica listado dentro dos navegadores, então ele vai apagar isso de lá. Tá? Porque apagar os arquivos do downloads eu nunca vi.
Até na limpeza de disco ali não tem isso aí, tá? Então, o gabarito aqui deu como letra D, para mim seria a letra B, mas a Fundatec está dizendo que arquivo da pasta download também, então a gente precisa ir nessa vibe da banca. Se eles pedirem de novo para a gente alguma coisa sobre limpeza de disco, arquivos da pasta downloads. Vou até dar uma conferida aqui com vocês, ó, limpeza de disco. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Leva um tempinho, beleza. Vou até colocar aqui um zoom para a gente ver juntos, ó. Arquivos de programas baixados. Tá aqui, ó. Os arquivos de programas baixados são controles ActiveX, mini aplicativo Java. É aquilo que é feito o download automaticamente, mas não lá da minha pastinha downloads, como ele falou, né? Ficou escrito mal lá, ó, não tem nada a ver daquele arquivo da pasta downloads. Aqui é arquivos de programas baixados. Então, aqueles programas que eu baixei e não utilizei, ele vai excluir aqueles arquivos. Então, não é arquivos da pasta downloads, mas a Fundatec disse que sim. Então, vamos ver até... tô no Windows 11, né? Vamos ver se no Windows 7 tem alguma coisa sobre isso. Acho muito, muito improvável, porque já usei muito a limpeza de disco e nunca vi ele dizendo que vai apagar aqueles arquivos, que são esses arquivos aqui, ó, que eu venho na pastinha downloads, são os arquivos que aqui tá vazio, porque a máquina virtual quase não uso, então tudo que eu fizer de downloads fica nessa pastinha downloads, e ali, pela forma como ele escreveu, tá aparecendo que ele vai apagar arquivos da pasta downloads, não, ó. Tá, então, isso não, vou até aqui, ó, exibir arquivos, ó, aí sim, aí seria a pasta do Windows, de programas baixados pelo Windows e não pelo usuário. Então não tem nada a ver, ó, arquivos de programas baixados. E aqui ele está dizendo arquivos da pasta downloads, mas a Fundatec disse assim, a gente não vai brigar com a Fundatec. Restauração do sistema. Aqui a gente tem que só tomar um cuidado, que é o seguinte, deixa eu desenhar com vocês aqui. SQW, tá. Vamos imaginar que o meu HD ele pudesse ser dividido em duas grandes partes. Uma parte que são arquivos do sistema, e quando eu falo que arquivos do sistema, eu digo que aqui dentro estão os programas, as configurações, todos os dados para que o meu sistema possa funcionar, para que todos os programas possam funcionar. E do outro lado, na outra fatia, eu teria arquivos pessoais. Então, aqui eu teria documentos, imagens, músicas, vídeos, contatos, downloads, e-mails, tudo aquilo que é referente à pessoa, referente ao usuário. A restauração do sistema vai cuidar tão somente dessa fatia aqui, ó. Só se acontecer alguma coisa no sistema. E aí, então, ele recupera o sistema para esse ponto anterior no tempo. Então, vamos fazer aqui, imagina, uma linha do tempo, do dia 1 ao dia 30 do mês. E aqui no dia 7, eu instalei o Office na minha máquina. Já coloquei em vermelho porque o Office é da parte de sistema. Antes da instalação e depois dessa instalação é feito o que é chamado de ponto de restauração. O que é esse ponto de restauração? É uma cópia do sistema exatamente como ele era nesse momento e depois como ele era nesse momento. Porque se der algum pau na instalação, eu consigo voltar quando tudo funcionava bem, antes da instalação do Office. E depois ele fica ali também salvo, porque em algum momento eu posso utilizar esse ponto de restauração. Esse ponto de restauração, de forma automática, ele não tem uma regra, mas eu sei que ele é feito antes e depois de uma instalação e antes de uma restauração do sistema, porque se a restauração do sistema der problema, eu consigo voltar quando tudo ainda funcionava mais ou menos bem. Aqui no dia, vamos imaginar que aqui no dia 10, eu copiei fotos para o meu computador. Fotos são arquivos pessoais. E aqui, quando chegou no dia 20, o estagiário, sempre ele, sem querer, eu apaguei uma pastinha do Office. E eu não tenho instalador do Office. E agora? Agora eu vou lá na restauração do sistema e vejo que tem um ponto de restauração lá no dia 9. E eu lembro que no dia 7 eu fiz a instalação do Office. Então eu peço para voltar o sistema exatamente como era ali no dia 9.
Só que no dia 9 não tinha fotos. Vai apagar as minhas fotos? Não. Aí é que está a melhor informação para vocês. A restauração do sistema mexe apenas em arquivos do sistema, não mexe em arquivos pessoais. Esse cara aqui são arquivos pessoais, então a restauração do sistema não olha para ele, nem para apagar e nem para restaurar. Tá? Então eu consigo no dia 20 voltar para o dia 9. Funcionava tudo bem quando era no dia 9? Funcionava. Volta a funcionar o Office, então, para esse cidadão aqui. Tá? E as fotos continuam ali salvas no computador, porque ele ignora os arquivos pessoais. E não sou eu que estou falando. Lá no site da Microsoft, lá na restauração do sistema, está descrito que a restauração do sistema não afeta os arquivos pessoais, como e-mail, documentos ou fotos, portanto não pode ajudá-lo a restaurar um arquivo excluído. Ele não pode ajudar a restaurar um arquivo excluído e não pode também excluir arquivos que sejam pessoais, só mexe em arquivos do sistema. Combinado? Então, restauração do sistema é uma ferramenta do sistema, que vai funcionar somente para o sistema. Show de bola? Encerramos por aqui esse bloco, voltamos aí no próximo e último bloco da nossa aula falando sobre barra de tarefas. Já volto aí.